né, que foi bastante falado geração após geração. Esse homem viveu, teve uma experiência com Deus, e a partir dessa experiência ele sai de uma região, começa a peregrinar, e dessa peregrinação surge um clã, surge uma família, e vão contando sobre ele, e vão contando sobre aqueles que contaram sobre ele, e vão contando sobre aqueles que contaram sobre aqueles que contaram sobre ele. E aí eu olhei assim, falei, ninguém inventar um negócio desse tão amarrado do nada, né? Ou seja, alguma coisa aconteceu. Como aconteceu exatamente, ninguém estava lá. Só que não é exatamente o que interessa para a gente. O que interessa é Deus na história da humanidade, e não Deus na história da humanidade como a historiografia pós-moderna, mas Deus na história da humanidade como a humanidade percebia naquele tempo. E é aquilo que a gente recebe hoje como assim: um dia Deus entrou na nossa história, do jeito que a gente sabia contar. Hoje a gente conta diferente. Daqui a 1000 anos a humanidade vai contar diferente. Daqui a 2000 anos vai contar diferente. Não, eu não sei, né? Que assim, Jesus pode voltar, o homem pode acabar com o planeta já está desse jeito, né? 200 anos, não sei como é que vai ser. E aí, nesse caso, né, por exemplo, é importante a gente ter essa ideia, né, de que assim, Moisés é o protagonista, ou o que acontece? Ou ele está vinculado ao conteúdo da saga como mais um herói da saga, né? E aí, nessa questão, não se pode perceber a relação entre história e a configuração da tradição ao nível genérico, mas apenas de caso em caso, mesmo então só com reservas. Seja qual foi a sua origem, na elaboração da saga, de qualquer forma, se plasmaram experiências históricas, em especial teológicas, dos tempos que transmitiram a saga no intuito de interpretar sua respectiva situação. Porque o autor que está falando sobre o nervo da coxa, ele não está preocupado com o ano de 2019 depois de Cristo. Ele está contando sobre aquela situação de não comer o nervo da coxa para quem estava na época dele. E aí, tanto que ele fala até o dia de hoje, só que o dia de hoje dele, olha onde está. Entende? Quando ele fala até o dia de hoje, ele está falando até o dia de hoje, que a gente está em 2019. Então, às vezes as pessoas, assim, elas estão querendo exigir do escritor sagrado a mentalidade do cara pós-moderno. Por exemplo, olha como o pós-moderno é diferente até do moderno. Na Constituição fala que o casamento é entre o homem e a mulher. Quer dizer, a união estável é entre um homem e uma mulher. O Supremo Tribunal Federal conseguiu entender que a união estável entre homem e mulher pode servir para homem, mulher e mulher. Para ter uma ideia de como a coisa é fluida. Aí você vai usar a mentalidade, por exemplo, de agora, século 21, para dizer se o que está acontecendo lá 2, 3 mil anos antes de Cristo por exemplo, é verdade ou é mentira? A gente é o aferidor de medida? A gente não sabe nem de, por exemplo, Cesare Battisti foi para a Bolívia. Aí, só um instantinho, Cesare Battisti foi para a Bolívia. Quer saber? Não manda para o Brasil não. Como é que eu vou interpretar a lei lá? Manda ele direto para a Itália. Entende? A gente tem que ter essa ideia, assim. O que é verdade num dia não é verdade no outro, o que é verdade para você não é verdade para mim. É essa sociedade que vai dizer o que é verdade e o que é mentira nos dias de Moisés? Faça-me favor, né? Mas vai. Não, você vai contar que será que isso existiu lá atrás? Essa união? Bem, eu acredito que lá atrás um dia existiu porque a gente está aqui. Se a gente está aqui é porque um dia existiu lá atrás. Pouca vergonha? Gente, existe ser humano. Você falava em qual a cidade de Ló, né? Sodoma e Gomorra. Olha só, para acabar com a pouca vergonha, tem que acabar com o ser humano. Pouca vergonha existe fora da igreja, existe dentro da igreja. A igreja não é céu. Pouca vergonha existia no povo de Canaã, existia no povo de Israel. A população é menor também. Não, mas o que acontece é o seguinte: ser humano é ser humano. Você quer acabar com o mal, tem que acabar com o maldoso.
Como Deus ama o maldoso, o mal não acaba. Então, o mal só acaba quando o maldoso acabar. E o maldoso existe. Não tem onde correr. E o maldoso está dentro e fora do grupo religioso. O maldoso está dentro e fora da cristandade. O maldoso está dentro e fora do povo de Israel. O que a gente tem que fazer? Tomar a vacina para diminuir a nossa maldade e a gente ser menos maldoso. O que não é fácil, né? Esse é o caso. Por exemplo, eu estava ministrando a ceia ontem, e você acha que Satanás não soprava alguma coisa? Eu estava ministrando a ceia ontem, e você acha que Satanás não soprava alguma coisa na minha audiência? Ou seja, a guerra é constante. O pregador, ele é tentado a falar uma besteira em nome de Jesus. Entende? O cantor, ele é tentado a cantar uma besteira, a compor uma besteira, a ministrar uma besteira. O irmão de oração, vamos orar pelo irmão Fernando, né? O irmão Fernando está devendo coxinha lá na cantina desde o ano passado e não paga. Vamos orar por ele. Hã? Que? Os irmãos estavam assim de olho fechado, até arregalou. E é reunião de oração, e agora? Aí o cara que chega na igreja hoje, ele pensa o quê? Caramba, eu conheci isso como fofoca lá fora no mundo. Entendeu? O nome disso agora é pedido de oração? Entende? O ser humano é isso aí, cara. Não tem pra onde correr. Porque Sodoma e Gomorra. Gente, não tinha só Sodoma e Gomorra. Fala da união entre homem e homem. Por exemplo, quando você lê lá Levítico 18. Levítico 18. Algo não escandaloso. Levítico 18. Não se deitar com o homem, né? Levítico 18 está dizendo que é para homem não se deitar com homem. E está dizendo que é para homem não se deitar com animal. E está dizendo que é para mulher não se deitar com animal. Por quê? Se existe a lei, é porque existe a propensão para cometer o crime, né, velho? Então o que acontece? Vamos tentar, vamos botar logo a regra. Por que não pode ter ganso na hora da bola de gude? Porque o cara vai ser tentado a esticar a mão o máximo possível. Porque ele quer ganhar. Entendeu? Então, gente, é do ser humano. Enfim, seria bom que não circulasse pecado no nosso sangue, mas circula. Esse é o caso, essa é a situação. Não, eu fiquei sabendo de uma coisa rapidinho, pastor, para encerrar aí. Aí eu falei assim, esse pastor tem que levar o pastor do pastor. Deixa que a irmã vai lá, mas falando se vai dar uma confusão. Eu falei, meu irmão, o cara quer ser levado a subir de grau na hierarquia da igreja. Mas já tem 3 ou 4 comissões, já são 2 vezes na igreja. Irmão, como é que o pastor vai botar esse cara? Então, fica quieto. Eu falei, mas ele tem que saber, irmão. Isso é tipo de expressão, eu falei o termo. A irmã disse que vai contar, então, amém, você não ouve nada. Entendeu? Então o que acontece? Tem que saber. É importante a gente ficar atento, porque assim, liderança, gente, liderança é serviço. O cara é covardia, pastor, o cara querer bronquear com o pastor, está na bronca, porque não foi promovido e na reunião não citaram o nome dele. Vou falar uma experiência particular minha, Só né? graça. Vamos parar de contar o pecado dos outros, vamos contar o nosso. Aí acontece, por exemplo, para ter uma ideia, estou eu atrás de um ônibus, parado por causa do sinal. O ônibus saiu e entrou na tal da Presidente Kennedy, né? Que eu acho que agora é Leonel Brizola. Aí pegou. O que eu fiz? Fui atrás. Aí não sei porquê, cara, eu olhei pro retrovisor, eu vi o guardinha anotando um bloquinho. Eu falei, deve ser eu. O que eu fiz? Estacionei, voltei. Quando eu olhei, o que estava no bloquinho? O número da minha placa. Aí eu olhei assim, eu falei, mas o ônibus passou, não sei o que, lá, tal. Aí, porque o que eu queria dizer? Se o ônibus passou, por que ele anotou meu carro? Aí ele falou, aí chegou uma hora, eu sei que ele falou assim, meu caro, vou falar um negócio para você. Você vai tentar dizer que você está certo, e eu vou dizer que eu estou certo. Você vai tentar me convencer, eu vou tentar me convencer. Vamos parar logo essa conversa? Se você pelo menos dissesse assim, eu errei, né? Me desse uma ideia, pedisse desculpa, não sei o que lá, a gente resolveria. Mas você está tentando me convencer de que eu estou errado. Pra quê?
Pra que nada? Quando ele falou isso, eu falei, eu errei. Aí ele foi, riscou ali, entendeu? E aí, onde eu quero chegar com isso? Aí, não teve cerveja não, foi só eu errei. Aí o que acontece? Teve erro, na verdade. Mas olha só, o que aconteceu? O ônibus que estava na minha frente atrapalhava a minha visão. Ele arrancou, entendeu? Quando ele arrancou, eu arranquei também. Só que o que tinha acontecido? Ele tinha avançado. Eu não tinha percebido. Só que é o seguinte, o correto seria o quê? Se ali era um lugar que tinha sinal, eu sabia que tinha. Eu tinha que ficar dando uma segurada, é que eu ando avoado, né? Então assim, eu tinha que dar uma segurada, o ônibus virou e eu olhei para ver. Mas ninguém praticamente faria isso, mas assim, o correto seria esse. Eu não fiz. Se ele acobertou o ônibus, problema é dele. Eu não estou aqui para tomar conta do pecado do guarda. Se o guarda está errado, o caminho que eu tinha que fazer era o quê? Anotar alguma coisa do guarda e ir para uma corregedoria. E não querer usar o erro dele para justificar o meu. Mas deu para entender? Eu quis o seguinte, olha, eu errei, mas o cara do ônibus errou mais do que eu. Eu errei, mas você acobertou o cara do ônibus por causa da empresa de ônibus e não me acobertou porque tu sabe que eu sou o dono de um Celtinha, tá entendendo? E eu não tenho... Não, errei, estou errado. Só que qual é a tendência do ser humano? Eu atirei nele porque ele reagiu ao assalto. Miserável. Então agora está explicado, né? A culpa não é tua de assaltar, a culpa é do cara que reagiu, tá certo? Então você percebe que assim, por exemplo, Lameque, matei um homem que me feriu e o outro porque me pisou e tal, e se alguém fizesse alguma coisa contra Caim, ia ter uma punição. Quem fizer contra Lameque vai ter que ter uma punição maior. Então aí você verifica que assim, o ser humano ele tem disso. Então qual é o jeito da gente eliminar isso? Eliminar o ser humano. Aí o que Deus faz? Pelo dilúvio, deixa só 8. Noé, a mulher, isso mesmo. Aí acontece, deixa só 8. Não, tem que contar, né? Tá gravando. Aí nisso deixa só 8. Beleza, só tem 8. A humanidade vai voltar tinindo. Noé ficar chapado, ficar bêbado, pelado na frente dos filhos. Dá para perceber o que é ser humano? Deus tinha acabado de salvar a humanidade. O cara fica chapado, peladão e os filhos. Depois ainda roda a praga no filho que riu. Essa é a humanidade. Estou dizendo que o filho tinha que rir? Não. Mas o filho riu de quem? Do pai que ficou doidão e ficou pelado. Entende? Esse é o ser humano. Aí é o que, por exemplo, me faz pensar, digamos, o problema não é fazer a coisa errada todos nós fazemos. O problema é essa mania que a gente tem de tratar o outro como vidraça e a gente como pedra. Minha falecida mãe dizia, quem tem telhado de vidro, não joga no do vizinho. E aquele negócio, não quer ser cobrado, não seja líder. Agora imagina, um indivíduo, eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser pastor, e é o seguinte, e não quer levar a obra a sério. Aí, poxa gente, você como crente já tinha que levar a sério. Acho que não precisava ser oficial da igreja para levar a obra a sério. Acho que o simples fato de você ser um seguidor de Jesus deveria levar a sério. Só isso, né? Não estou dizendo que você não teria falhas. Estou dizendo que você deveria levar a sério. E se não conseguiu, pelo menos o seguinte: eu errei, desculpa, vou me esforçar para não errar de novo. Alguma coisa assim, mas eu fiz hoje, mas o Jefferson fez ontem. Eu fiz hoje, mas a Patrícia fez anteontem. Tu quer me cobrar, Fernando? Fala sério, eu sei que você fez no verão passado, ou você era certinho quando você estava no meu lugar. É mais ou menos assim. Aí sabe o que acontece? Nada melhora. Está um tomando conta da vida do outro, em vez de tomar conta da própria vida. Então esse é o ser humano. Por isso que eu estou dizendo, quer melhorar o planeta? Destrói o homem, o planeta vai ficar bonzinho. Camada de ozônio, o polo norte, polo sul, calota polo, vai estar tudo perfeito. Não vai ter animal em extinção. Agora com o homem aí nesse caso, em relação a isso, com o homem aí, nem a igreja fica perfeita, com o homem é complicado. E aí nesse caso, né, por exemplo,
tudo porque a gente veio com o papo do Sodoma e Gomorra, né? Então, por exemplo, é importante a gente ter essa ideia, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, nesse sentido, né, que a gente está tendo das narrativas, a gente observa das sagas, das narrativas, a gente observa o seguinte, né, que assim, na elaboração da saga, de qualquer forma, se plasmaram experiências históricas, ou seja, algo aconteceu, né, em especial teológicas, aconteceu com a intenção, né, de se passar uma mensagem, de preferência teológica, né, de Deus com o ser humano, e aí, além disso, teológica, dos tempos que transmitiram a saga no intuito de interpretar sua respectiva situação, ou seja, por que isso acontece? E aí vem essa situação, essa é a ideia, e nela convergem e se condensam experiências de gerações inteiras. Então, por exemplo, está lá o pessoal de uma geração e a história, o pessoal de uma outra geração, história, de outra geração, história, aí oralidade com oralidade com oralidade, redação, aí depois de redação, edição, junção com outra redação, edição e tal, até o material ficar pronto. Quando o material ficar pronto, tem uma coleção de várias perspectivas. Não é como, por exemplo, o livro do pastor Roberlan Julião, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, você pode adquirir. E o que acontece? Que assim, é um cara só, no espaço de 30 dias, contando uma história. E mesmo assim, quando ele conta a história a partir da perspectiva dele. Quando eu falo das pessoas, eu não estou falando a partir do que elas pensam, eu estou a partir do que eu penso. E todo mundo sabe que o fato não tem só uma versão. Entende? E aí, quando eu estou contando a história sobre o passado, é o passado que eu lembro, do jeito que eu lembro. Quem garante que eu não aumentei ou diminuí alguma coisa? Deus então não está te usando? Está usando com a minha característica. Aí eu volto para a Bíblia. É palavra de Deus? Mas em linguagem humana. Não é, por exemplo, uma psicografia. Deus está dizendo assim, escreve aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não foi assim. Está entendendo? E quando eu faço isso, não estou zombando da psicografia, né? Cada um com a sua religião. O que eu estou dizendo é que não é a mesma coisa. É de um modo misterioso, Deus inspirando a sua palavra através de pessoas que recebem a sua revelação. E ele faz com que a mensagem que ele tinha para passar seja passada. Mas isso não quer dizer que o elemento humano foi ignorado. É como, por exemplo, o pastor que foi meu professor, o irmão, não sei o que lá. Eu falo o quê? O cara. Aí então Deus não me usa porque eu uso a palavra cara em vez do irmão? Está dando para entender? Então é um tipo de situação que assim, Deus me usa com a característica que eu tenho. As pessoas é que cobram de mim uma característica de acordo com o padrão que elas têm. Só que Deus não cobra isso. Deus só quer minha disponibilidade. E Deus vai me usar de acordo com a minha capacidade, minha disponibilidade, meu estudo, meu preparo. Deus vai me usar do jeito que eu sou. Se eu entendo de matemática, Deus vai me usar conhecendo matemática. Se eu sou analfabeto, Deus vai me usar sendo analfabeto. Ou seja, Deus vai me usar de acordo com aquilo que eu sou como pessoa, né? Se eu tenho um condicionamento físico, Deus vai me usar com condicionamento físico. Se eu sou um camarada que não cuida da saúde física, Deus vai me usar como um camarada que não cuida da saúde física. Então, ou seja, Deus não vai o seguinte, vou fazer uma mágica no Fernando para usar o Fernando. Não, Deus vai usar o Fernando de acordo com o que o Fernando é. Então Deus usou aquela gente de acordo com o que eles eram naquela época, e usa a gente de acordo com aquilo que a gente é na nossa época. Como usou Moody do jeito que Moody era na sua época, como usou Finney, Wesley, como eles eram na época deles, como usou Billy Graham do jeito que era na época dele. Por exemplo, Billy Graham lotava um estádio, Jimmy Swaggart lotava um estádio, Bispo Macedo lotava um estádio, R.R. Soares lotava um estádio. Hoje, por exemplo, como a gente faz? Mídia social. É muito mais barato, você pode atingir muito mais gente num espaço muito menor de tempo. Então, observe bem como é que é o seguinte, a mentalidade é outra, a linguagem é outra.
O modo, né, de fazer as coisas é outro. E o ser humano acaba o quê? Se tornando o outro, com as mesmas características de maldade, nobreza, sonho, frustração, entretanto, com um pensamento mais digital. Por exemplo, o camarada está te ouvindo pregar, começou a ficar enjoado, ele entra em off, porque é assim no meio digital. Tá passando o vídeo, vem um anúncio, tu pula o anúncio, tu não quer saber do anúncio. Tá vendo um filme na televisão, aí nisso você não gosta, achou o filme chato, mudou de canal. Não existe aquela coisa de assim, vamos ver até onde o pregador vai. Não, a mente já viaja. Se bobear, alguns já entram no Twitter na hora do culto mesmo. Então é uma pouca vergonha, um sanatório geral. E então aí pra gente terminar, né, em relação a isso, nesse sentido, se fundem na saga o passado e o presente, que a historiografia procura separar rigorosamente. Então o que acontece? Essa pesquisa do Schmidt é uma pesquisa científica, mas ele mesmo entende que não dá para ele cobrar cientificismo de uma época que não existia isso. Deu para perceber? Então, ou seja, eu preciso ter a gentileza de entender que aquele escritor era um homem do seu tempo, assim como eu, como leitor, sou um homem do meu tempo, e eu não posso exigir que um homem de 2000 anos atrás pense como um cara de hoje. Como o senhor falou sobre Abraão, que ele foi o autor da saga, como Mude, e o senhor também? Bem, o autor da saga não, porque não foi o Abraão que escreveu, né? A autoria atribuída a Moisés. A Moisés. Agora vamos lá, eu quero dizer o seguinte: como personagem. Mas nós não podemos tirar Deus, que quem determina essa vontade. Em vez de ser o homem que, vamos dizer, que passou por aquilo ali, Abraão, por exemplo, passou por aquilo ali, mas ele não passou sozinho, ele passou com Deus, porque Deus determinava a vida dele. Sim, passou com Deus, Deus determinava a vida dele, mas ele mentiu quando estava correndo risco de morte. Não, ele mentiu. Tá entendendo? Ô rei, é o seguinte, leva minha mulher para tua tenda. Ah não, minha mulher não, perdão rei, olha eu morrendo. Minha irmã, leva minha irmã para tua tenda. Sara deveria ser uma irmã. Sara deveria ser uma Que conversa é essa? Aí acontece, em relação, não ri não, padre, não ri não. Repreende, olha só, se com 90 anos estava um filé, né? Aí nesse caso, observa bem, em relação a isso, não tinha isso não, né? Aí em relação a esse caso, observem bem, é importante, né, a gente perceber que esses homens, eles são assim, são como são. Quando Deus fala que Sara vai engravidar, ela debocha de quem? E aí quando vem a pressão, tá rindo, tô rindo não, ainda mente, olha, você vai ter um filho, tal, quer saber, Abraão? Traça a gata, pega a gata, porque eu não vou te dar filho no mundo, não sei o que lá, entende? Aí depois, sabe o que ela faz? Despede essa escrava com o filho dela. Esses são os seres humanos que Deus usa. Já vem demônio. Tá dando para entender? Aí o Jefferson pergunta, mas tinha pouca vergonha antigamente? Tinha gente, tinha ganância, quer ver um negócio? Observa bem, 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel, 25% da população assassina, 25% da população assassinado, e detalhe, um irmão mata o outro quando? Depois de um culto. Olha aí, essa é a humanidade, velho. Entendeu? Aí, vamos fechar?